Vamos fechar os nossos olhos, acelerar os nossos corações, imaginar Jesus entrando por aquela porta, nos seus lábios um sorriso amigo e acolhedor. Jesus está acompanhado dos seus anjos. Nesse instante, Ele caminha em nossa direção, estende os seus braços e nos diz: eu sei o seu nome, conheço a tua vida, sei que você está passando, a sua dor, a sua angústia, a sua aflição. Mas confie em Deus, confie em mim e juntos vamos vencer. A imensa luz que cai sobre nós nesse momento. Com isso, nosso coração se cala e a paz preenche todos os espaços. Um sentimento de gratidão se espalha por todo este ambiente, pela nossa cidade, e chega até as nossas casas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Aos poucos a cena vai se desfazendo, mas permanece em nós a certeza de quanto somos amados por Deus e por Jesus. Novamente, Senhor, dou glória ao seu nome, damos glória, Senhor. Muito obrigada pela tua presença entre nós. Vocês conseguiram imaginar? Eu me emocionei aqui. Sejam todos bem-vindos a essa casa, que é uma casa espírita, mas que acolhe a todos, independente de suas crenças pessoais, com muito carinho. Então, católicos, evangélicos, umbandistas, ateus ou de outras denominações, sejam bem-vindos a esta casa. Um dia, meus irmãos, perguntaram ao Chico Xavier: Chico, na sua opinião, qual é a melhor religião? E Chico, com seu jeitinho mineiro e doce, respondeu: a que te ajuda a ser uma pessoa melhor. No meu caso, é a doutrina espírita. E no seu caso, qual é a religião que te ajuda a ser uma pessoa melhor? A resposta a esta pergunta é o seu caminho, que às vezes é diferente do meu, mas todos vão levar ao Pai. Então, meus irmãos, se a Igreja Católica te ajuda a ser uma pessoa melhor, este é o seu caminho. Se a Igreja Evangélica te ajuda a ser uma pessoa melhor, este é o seu caminho. Se é a Casa Espírita, este é o seu caminho. Se é o terreiro de Umbanda que te ajuda a ser uma pessoa melhor, este é o seu caminho. Mas lembrando que, meus irmãos, o nosso modelo e guia deve ser Jesus. Devemos sim respeitar os líderes religiosos, mas acima de todos está o Mestre Jesus. E quando nós tivermos alguma dúvida, perguntemos como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Como Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu sei que nós não damos conta de copiar fielmente o Mestre, mas Ele precisa ser o nosso modelo guia, o nosso Mestre. Aos poucos, exercitando os seus ensinamentos, nós vamos evoluindo, chegando lá. Onde? Não sei, mas onde Deus espera que a gente chegue. E para que os irmãos possam se sentir mais seguros a respeito da resposta do nosso querido Chico, eu vou citar uma passagem bíblica que está no
Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 44 a 46. E eles lhe perguntaram: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que quando deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, é a mim que deixaste de fazer. Acima de tudo, o amor. Então Jesus nos fala nessa passagem bíblica o caminho para o céu, o caminho para a iluminação, o caminho para a evolução. Então, meus irmãos, a função de todas as religiões sérias é ajudar na transformação da humanidade, ajudar na formação do homem de bem. Se aonde você está te ajudando a ser uma boa pessoa, continue firme, segue o seu caminho, irmão, que você está com Deus e com Jesus, Ele está com você também. E aí, o que vocês acham? Nosso Chico está certo? Nosso Chico é um doce, meu amor. Não só nós espíritas, mas as pessoas de toda religião, né? Tem carinho muito grande pelo Chico, porque ele viveu para amar o próximo como a Deus, ele viveu para fazer a caridade. Então não tem como, as pessoas podem até não acreditar no que ele acredita, mas respeitam o seu trajetório de amor pelo próximo. Então, neste momento, convido a todos que façamos uma viagem interior com o tema Nossas Vidas, Nossas Escolhas. Porque a nossa vida depende das escolhas que fazemos. E cada decisão nossa é um degrau que nos aproxima ou nos afasta daquilo que viemos fazendo nessa existência. Desejo que a terra do nosso coração se encontre fértil esta noite, para receber a semente do Evangelho de Jesus. Que ela possa então germinar, crescer e dar frutos que nos alimentarão, e a todos que cruzarem o nosso caminho. Glória a Deus. Nossas vidas, nossas escolhas, nossas vidas. Jesus, o mestre dos mestres, o professor dos professores, ensinava contando parábolas, que são histórias curtas para ensinar verdades espirituais. Pensando nesse recurso didático utilizado por Jesus para transmitir valores, também vou contar uma história. Claro que não é uma parábola, né? É uma história, mas que nos vai fazer refletir sobre a vida, sobre algumas ocasiões que nos acontecem. Meus irmãos, você tem uma caixa. Você tem uma caixa. E você decide colocar nela, faz de conta, são joias, tá? Você decide colocar nela joias dessa caixa. O que ela se tornará? Porta-joia. Porta-joia. Mas se eu pego essa mesma caixa e decido colocar nela lixo, o que ela se tornará? Uma lixeira. Então, meus irmãos, o que nos faz ser quem somos, o que ajuda a moldar a nossa alma, é aquilo também que nós colocamos dentro de nós. Quando eu falo colocar dentro de nós, vem de fora para dentro, não é nosso. Então, todas as vezes que eu abro meu ser para as coisas ruins, todas as vezes que eu abro meu ser para o sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, eu estou trazendo para mim a função de ser lixeiro. Eu estou trazendo para o meu ser a função de guardar o lixo alheio. As coisas, meus irmãos, só podem entrar dentro do nosso ser quando elas nos fizerem bem. Então, quando eu abro a minha alma para
as coisas boas, quando eu abro meu ser para o amor, para a caridade, para o perdão, para a amizade, para a fraternidade, para a indulgência, eu estou trazendo para o meu ser a missão de ser porta-joia dos ensinamentos do Mestre Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, nós culpamos o outro pelaquilo que nós nos tornamos, quando a maior responsabilidade de sermos lixeira é nossa. Nós é que decidimos pegar o lixo do outro e trazer para dentro de nós. Então, que nós possamos compreender que a falta de caráter do outro é do outro, que a falta de ética do outro é do outro, que a maledicência do outro é do outro, que as palavras carregadas de ódio, de rancor do outro é do outro. Então não culpemos o outro quando nós decidimos colocar dentro de nós o lixo do outro. Meus irmãos, nós já temos as nossas dificuldades que nós viemos passar nessa existência para superar. Nós já temos o nosso lado obscuro que precisamos trabalhar. Nós já temos, as nossas dificuldades do dia a dia, nós já temos a nossa bagagem encarnatória. Aí eu vou e pego a bagagem do outro, mas é o lixo do outro, cada um com o seu lixo, cada um com as suas dificuldades. Isso não é falta de caridade, não. O que vai adiantar se eu pegar o que é ruim do outro e trazer para a minha vida? Nada. O outro vai continuar ruim e a minha vida vai continuar pior. A pergunta é: nós queremos ser porta-joia ou nós queremos ser lixeira? Olha aí, fala, gente, se alguém quer ser lixeira. Mas ser diferente um pouco com as pessoas, por exemplo, hoje chegou umas ciganas pedindo nas ruas. Aí a cigana já está com um pacote de arroz com quilo, aí de repente a outra está com uma vassoura, aí de repente ela falou assim: nossa, mas eu estou com tanta vontade de beber café. Aí eu peguei e falei assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou repartir meu pote de café com ela. Peguei o saquinho, botei um pouco de pó de café, falei assim: eu estou repartindo o remédio com você. Não, mas você está fazendo uma realidade, Marcela. É diferente da gente querer pegar o que é ruim do outro para nós. Aí ela falou que morava numa casa, né? Aí eu dou um exemplo, Marcela, para que você possa entender e as pessoas que estão aqui presentes possam compreender a mensagem, o teor da mensagem. Porta-joia. Não é só isso. Eu estava para fazer em dezembro de 2026 30 anos que eu trabalho com o público. Durante esse período, eu tive grandes alegrias, porque eu gosto muito do que eu faço, mas também tive grandes dissabores, momentos difíceis com pessoas complicadas, pessoas que às vezes tentam tirar a paciência da gente. E quantas vezes essas pessoas me fizeram chorar? Claro que eu ri muito mais do que chorei, mas eu chorei. Eu chorei a ponto de me adoecer. E quando eu me adoeci, eu precisei procurar a terapia. E eu fiz uma terapia que eu digo para vocês que eu gostei muito, chama terapia comportamental. E a minha terapeuta disse: Cecília, você olha para o outro e diz: que atitude feia, ele não devia ter feito isso. E atende o próximo cliente e segue. Porque a falta de educação do outro não tem nada a ver comigo. E fique feio para ele. Eu não estou ali para educar, não sou pai, não sou mãe naquele momento ali tão rápido. Fica feio para ele. Então, às vezes, eu levava aquela situação de tristeza por uma semana, um mês, e com isso eu fui me adoecendo. Então, que a gente possa entender que o que é ruim do outro é do outro, então não vamos pegar para nós. Isso não é falta de caridade, não, meus irmãos, isso é sabedoria. Então, pergunta novamente, Lisbeth: queremos ser porta-joia ou lixeira? Aí, de novo, essa pessoa pega e fala assim para você: nossa, eu estou passando por um problema. Você não podia pedir para mim rezar por lá, minha parenta está doente.
eu falo assim, ó, 6 horas mais ou menos, eu vou vir do lado do sol, vou rezar, eu vou pedir pro seu ente. Eu acho que você vai fazer a próxima palestra, você está muito bom para falar. Você é falante, nós não conhecemos. Você vai preparar a próxima palestra. Não, desculpe. Não, tia, você é muito boa. Então, você é uma pessoa muito caridosa, eu sei que você... Aí você tem que sentir a dor do outro, não é? Não, mas é diferente de pegar o lixo do outro. Ah, é diferente. É só... A dor do outro é diferente. A gravidade do que eu te falo ou o que eu te faço não está aí como eu te falo, como eu te faço. Está aí como você recebe. Então, cada dia é um campo de possibilidades. Nós podemos, Luciano, senta aí, rapaz. Então, cada dia, meus irmãos, é um campo de possibilidades. Escolhemos como agir, como reagir, como pensar e como falar. Claro que a gente não pode escolher tudo o que nos acontece, mas nós podemos escolher como reagir com as coisas que nos acontecem. Meus irmãos, se nós não praticarmos o perdão das ofensas, se nós escolhermos o caminho da mágoa, do rancor, nós vamos perdendo as pessoas que vão passando pela nossa vida. Então, para termos amigos, é preciso praticarmos o perdão. Porque eles às vezes nos machucam, mas nós também machucamos eles. Então, que possa ser uma mão de via dupla, que nós possamos perdoar e sermos perdoados. E assim, essas amizades, elas vão se solidificando e vão tornando forte, e a gente passa a ser uma família espiritual. Então, a gente não escolhe o que nos acontece, mas a gente escolhe como reagir com as coisas que nos acontecem. Então, às vezes, o seu companheiro está lá indiferente, você fica indiferente também. No outro dia, ele está mais indiferente. Você, aí está diferente, vou ficar 10 vezes mais indiferente. Chega um ponto que são pessoas diferentes dentro do mesmo lar. É uma decisão nossa, minha vida, minhas escolhas. E o amor é como uma semente, ele precisa ser regado. O amor de Deus não, a gente pode fazer qualquer asneira, ele vai continuar nos amando da mesma forma, mas nós não somos tão imperfeitos. Esse amor, para ele continuar a existir, ele precisa ser regado todos os dias. Então, às vezes, eu decidi agir como meu companheiro ou minha companheira está agindo, eu vou perdê-lo. Então, eu quero aquele companheiro do meu lado ou não. É uma questão de regar o amor. Então, meus irmãos, pensamos desde o momento que nós acordamos. Nós podemos abrir os olhos, fazer uma prece, agradecendo pela noite que tivemos, pedir pelo dia que se inicia. Ou podemos abrir os olhos, pegar o celular, verificar as mensagens do WhatsApp, pegar o celular, ficar jogando, Minha vida, minhas escolhas, nossas vidas, nossas escolhas. Nós podemos acordar, passar pelas pessoas da nossa família, cumprimentar, dizer um bom dia. Ou nós podemos passar por eles com a cara amarrada e indiferentes. Nós podemos fazer a nossa primeira refeição do dia, o café da manhã, de forma saudável. Não fiquem caro, meus irmãos, depois eu vou passar umas receitinhas para vocês. Então, nós podemos escolher fazer a nossa primeira refeição de forma saudável, ou podemos sair comendo tudo que pela frente. Nós podemos chegar no nosso trabalho agradecendo a Deus por ter como ganhar o pão de cada dia. Ou nós podemos chegar no trabalho de cara feia, maltratando as pessoas que trabalham conosco, sendo grosseiro, nossas vidas, nossas escolhas. Nós podemos retornar aos nossos lares com muita gratidão por ter
para onde voltar. Quantas pessoas morando debaixo das pontes, morando nas ruas. Quantas pessoas perdidas, sem família, sem ninguém. Então nós podemos decidir voltar para o nosso lar com uma gratidão por ter para onde voltar, por ter pessoas nos esperando, ou podemos chegar em casa bravos com coisas que aconteceram no dia, diferente com todo mundo, fazendo falta de educação, nem lembrando que aquilo é um lar. Nossas vidas, nossas escolhas. Meus irmãos, a nossa evolução, ela não acontece nos grandes gestos, mas nas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, que a gente às vezes nem percebe. E entre erros e acertos, nós vamos escrevendo a nossa história. Eu gosto muito de uma frase, ela é atribuída ao Chico, mas eu não tenho certeza se é dele. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu não posso voltar atrás e desfazer tudo de errado que eu fiz. Eu não posso voltar atrás, mas eu posso começar agora e decidir fazer diferente. E aí nós estamos escrevendo a nossa história. É tão bonito, né, essa frase? Então que nós não fiquemos presos no nosso olhar no passado. Olhemos para agora, olhemos para frente. O que passou, passou. E o agora? O que eu vou fazer com o agora? Está nas nossas mãos. Nossas vidas, nossas escolhas. Meus irmãos, eu vou ler o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, item 4, causas das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Lembra do café da manhã? Acabei de falar? Nós podemos acordar e fazer o café da manhã com coisas saudáveis, ou podemos decidir comer tudo que vem pela frente. Aí o problema da pressão alta é culpa de alguém, acho que fez o alimento. Falta de remédio. É falta de remédio? Eu passo um remédio para ficar curado, né? Isso depende da gente. Então a minha diabetes que eu adquiri é culpa do outro? Não, é culpa dos meus excessos. Tudo na vida, meus irmãos, é a lei do equilíbrio. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem e semeiam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Acho que os pais estão um pouco perdidos, mas eu acho que eles estão muito distanciados de Jesus. Assim, eu já presenciei muitas cenas de crianças batendo na cara de seus pais, lá no meu comércio. De crianças dando milho rolando no chão,
mas bater na cara do pai e de mamãe, eu acho que as pessoas são um pouco perdidas, né? Precisam encontrar um mundo. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu não houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de um homem responsabilizar por todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua injúria. Minha vida, minhas escolhas, nossas vidas, nossas escolhas. Meus irmãos, se as aflições que nós passamos é colheita do passado, de outra vida ou de outras vidas, outras escolhas que nós fazemos nesta vida, de qualquer forma pensemos, colhemos o que plantamos. E há uma outra forma? Não. O nosso Pai é inteligência suprema, mas ele não é só inteligência, porque às vezes a gente usa muito esse termo inteligência. Deus, na mesma proporção, é amor supremo. Então, se houvesse outro modo, ele já teria nos dado. Mas, pela dureza dos nossos corações, ainda é necessário que seja assim. E nesse processo de aprendizado com Jesus, um dia cansados de semear e colher espinhos, perceberemos que existem melhores sementes. Um dia cansados de semear e colher a desunião, nós semearemos a união. Um dia cansados de semear e colher a guerra, semearemos a paz. Um dia cansados de semear e colher o preconceito religioso, semearemos a união das religiões. E um dia, meus irmãos, cansados de errar tanto, nos esforçaremos para acertar mais. Dona Cecília, antes de encerrar, eu estudo bibliologia, você sabe, né? Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 6, no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 6, ele fala assim: no fim dos tempos, eles buscarão a morte aonde fugirá deles. Gente vai pular de ponte, vai entrar debaixo de caminhão. Não, eu juro para você que eu vou... É a ascensão que eles falam que é a ascensão da grande tribulação. Essa não está perto, não. Eles falam que está no fim, mas está no fim. Eu vou me preparar, porque eu não tenho condições de responder agora. Eu vou estudar e depois eu tirarei isso para mim. Assim, Muito obrigada pela compreensão, Fábio. Isso é muito importante para nós. Versículo 6. Um dia cansados de errar, esforçaremos para acertar mais. Já nos encontramos na parte final das nossas reflexões desta noite. Eu faço um convite nesse momento, que mudemos o nosso olhar, o nosso foco. Nesse eterno semear e colher, já semeamos boas sementes. Colhemos e colheremos coisas boas.
sabemos, meus irmãos, da onde nós surgimos, aquele espírito primitivo. Quantas coisas já aprendemos, evoluímos intelectualmente, moralmente. Nós sabemos que há muita coisa para fazer ainda, para aprendermos, mas nós já conquistamos muitas coisas. O convite agora é que nos alegremos pelas nossas conquistas. Quantos pais amorosos estão aqui? Quantas mães dedicadas que fazem tudo pelos seus filhos? Quantos amigos dos seus amigos que perdoam as suas dificuldades? Quantas pessoas boas aqui nesse salão, nesse momento? Eu gostaria que você agora se abraçasse com o abraço. Pode colocar as mãos nos irmãos. E sim, eu gostaria que todos se abraçassem nesse momento. Sintam-se amados por Deus. Sintam quanto vocês são importantes para as pessoas que estão do seu lado, para os seus filhos, para os seus familiares. Você é tão especial, você é único desse mundo. Não tem ninguém igual a você. Você é uma pedra preciosa de Deus, uma pedra que está sendo lapidada e se tornará cada vez mais brilhante como as estrelas do céu. Eu gostaria que vocês repetissem comigo agora: Deus habita em mim. Repita, meus irmãos: Deus habita em mim. E agora nós vamos cantar uma canção, porque não é só a prece que nos eleva até Deus, que nos eleva até as esferas superiores. A boa música também tem esse poder de nos elevar. Que o nosso irmão possa cantar o refrão de uma música e depois nós todos vamos cantar junto, como um hino de gratidão por Jesus ter entrado por aquela porta, acompanhado dos seus anjos, para nos ver e abraçar nesse momento. Nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Glória a Deus, Senhor. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Deus está aqui entre nós. Deus está te abraçando neste momento, te colocando no colo e dizendo: eu sei das suas dores, eu sei do que você está passando, mas confie em mim, juntos vamos vencer. Não há nada que Deus não possa fazer. E quando estamos com Ele, nos tornamos fortes, nos tornamos invencíveis, porque a luz habita em nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e nos homens de boa vontade. Obrigada, Senhor, por esta noite. Te agradecemos imensamente. E que nossos irmãos possam entrar para a sala do passe e continuar recebendo essas bênçãos